Você já foi ao médico e ouviu aquela frase: todos os seus exames estão ótimos ou todos os seus exames estão normais, mas você não estava se sentindo assim? Estava se sentindo cansado, memória ruim, ou então distraído, ou então fadigado? É muito estranho, né? Eu te entendo, eu sei o quão frustrante é isso. Eu já fui exatamente essa paciente e eu não entendia como meus exames podem estar normais se eu estou me arrastando. É isso que eu quero conversar com você aqui. Meu nome é Yalana, eu sou médica nutróloga e eu quero te levar comigo nessa jornada para entendermos aí a fundo, né, sobre os nossos exames, correlacionar esses resultados com os nossos sintomas e mais do que isso, ensinar quais são os valores em que realmente os nossos exames, as nossas dosagens devem estar. Será que simplesmente ter ali aquele gabarito de todos os valores dentro da referência, isso é suficiente para dizer que a sua saúde está realmente boa? O que eu quero te dizer é que não. Então, vou começar te falando um pouco sobre esses valores de referência. Como surgem esses valores, né? Então, o que acontece é que os valores de referência que estão estabelecidos lá nos exames, eles são adquiridos através de uma média de uma população. Então, eu pego aleatoriamente pessoas aí, por exemplo, de determinada região ou de várias regiões do mundo, doso esses parâmetros, né? Vamos dizer, vitamina A, vitamina D, a proteína inflamatória. E aí, claro, são populações ditas saudáveis, sem nenhuma doença ali conhecida. E no final eu vou estabelecer uma média, né? Quais foram os valores mais frequentes que a gente encontrou nessa população? Ah, é de 60 a 100? Ótimo. Esse vai ser o nosso valor de referência. Mas espera aí, será que esses valores refletem a saúde realmente dessas pessoas? Será que essas pessoas, apesar de não terem nenhuma doença diagnosticada, elas são realmente saudáveis? Ou não? Elas se sentem também cansadas, com memória ruim, fadigadas? Isso faz sentido para você? Se eu estou falando de uma média da população que não tem nenhum tipo de diagnóstico estabelecido, eu posso estar falando de mim e de você, às vezes, que estamos cheios de queixas, mas que não estamos com exames ótimos. Isso não pode ser a nossa referência. É isso que eu quero mostrar para você. A medicina tradicional, vamos tratar assim, né, que é o que a gente aprende hoje nas faculdades, ela nos ensina justamente isso. A atender o paciente, ouvir as suas queixas, pedir os exames e, opa, está dentro do valor de referência ou não? Se não está, aí sim alguma coisa está errada. Mas desde que obedeça ali aqueles números, tá tudo certo. Ora, se fosse só assim, o médico não precisaria fazer a faculdade de medicina para tratar alguma doença. Bastaria que não fosse analfabeto, né? Porque a gente pega aqueles resultados, aprende a ler e olha, não preciso nem mostrar para o médico, eu já sei que está dentro ou fora do valor de referência, né? Bem, na saúde, né, da perspectiva da saúde integrada, não é assim. Né? O que eu digo assim, são fundamentos que a gente pega da prática da medicina integrativa. A medicina integrativa é uma forma de praticar a medicina olhando justamente nessa perspectiva integral de saúde, em que a gente vai tentar ali correlacionar todas as áreas da vida deste paciente, olhando desde a genética, olhando para a saúde psíquica, emocional, ambiental, onde ele está, considerando também os estímulos estressores que ele é submetido ou então os fatores de proteção, tendo esse olhar realmente amplo sobre a vida do indivíduo, em que a gente consegue de fato individualizar cada conduta. Então, na verdade, o que a gente vai ter ali nesses resultados, esses valores de referência, eles podem ser algum referencial, mas
Não são esses valores que vão me dizer se os resultados estão normais ou anormais para esse paciente. O que vai me dizer, ou melhor, quem vai me dizer é ele mesmo, é o próprio paciente. Eu vou ouvir as queixas, eu vou ouvir o que ele tem a me dizer. E aí, essa é a medicina que eu digo que é a medicina centrada no paciente, em que eu posso deixar essas folhas de lado, vou olhar num segundo, num terceiro momento, mas antes disso, eu preciso me concentrar no que está acontecendo com esse paciente. Só aí eu vou poder já, depois, ao analisar os exames, sabendo, né, de todas essas queixas, de todas essas mudanças, essas alterações, eu já vou direcionada. Isso pode ser uma deficiência vitamínica, isso pode ser uma deficiência de mineral, isso pode ser um erro na alimentação, isso pode ser um estresse excessivo. A gente precisa entender como funciona um ambiente patogênico, ou seja, como que funciona, como que se dá o surgimento de uma doença, quais são os gatilhos ambientais ou até internos que eu tenho que podem deflagrar um quadro de doença, né? Ou seja, é uma interpretação muito mais aprofundada, né? O que a gente tem hoje, né, dentro da prática tradicional da medicina, infelizmente, não consegue detectar precocemente as doenças, porque a gente espera que o exame se altere, que fique bem ali fora da faixa de referência, para aí sim eu poder tomar alguma atitude, para aí sim eu poder entrar com uma medicação, que muitas vezes vai atuar na consequência, mas não vai atuar na causa. O que eu quero mostrar para vocês é que, dependendo da forma como a gente interpreta esses exames, se a gente consegue levar isso à luz dos fundamentos de bioquímica, né, da farmacologia, de mecanismos básicos ali, celulares, a gente consegue muitas vezes detectar uma doença anos antes dela acontecer, porque a gente vai acompanhando alterações bioquímicas e moleculares, e aí a gente já consegue dizer, né, olha, fulano, se você continuar nesse ritmo, em tantos anos, você vai ter um diabetes, você vai ter uma doença de Alzheimer, você vai ter um hipotireoidismo, porque o corpo fala e as células falam. E quando a gente consegue juntar essas duas coisas e traduzir isso nos exames, a gente consegue realmente fazer a medicina preventiva. Então, a gente está falando aqui de prevenção, está falando aqui de performance, está falando aqui de longevidade, para a gente viver mais, mas viver bem, para a gente performar melhor ao longo do dia. Não adianta, o que adianta, né? Os meus exames estarem todos normais e eu não estou me sentindo bem. Então, eu quero agora, né, falar sobre 3 exames que são muito importantes e que muitas vezes eu pego aqui no consultório e o paciente fala, doutora, mas meu médico nunca me pediu esse exame. Né? Então, o primeiro é clássico e depois do Covid, né, muita gente começou a dosar, que é a vitamina D, tá? A vitamina D. O segundo é a ferritina, que é o estoque corporal de ferro. Antes da anemia acontecer, a primeira coisa que baixa é a ferritina. E você sabia que tem gente que nunca dosou a ferritina? Incrível, né? Às vezes o médico fica, será que é uma anemia? E fica ali preso no hemograma e eu consigo analisar esse parâmetro muito antes da anemia acontecer, mas o paciente já tem sintomas. Então essa é a ferritina. E o terceiro exame, mas não menos importante, é a homocisteína, que é uma proteína que é um marcador de inflamação que a gente consegue dosar no sangue. O que a gente tem de importante em relação a esse marcador? A homocisteína é uma proteína que estatisticamente ela está relacionada, níveis altos de homocisteína estão relacionados à depressão e doenças cardíacas como infarto, por exemplo. Então veja só, às vezes eu já vou acompanhando um paciente com a homocisteína aumentando e eu sei que ele vai ter um risco maior de infartar. O que eu vou fazer? Vou cruzar os braços, vou esperar isso acontecer? De modo algum. A gente vai começar ativamente a prevenir os outros
as outras causas de inflamação, vamos tratar esse metabolismo, se precisa emagrecer, vamos tratar a resistência à insulina, vamos colocar para fazer exercício físico, vamos repor as vitaminas que estão faltando. Tem muita coisa para a gente fazer no campo de prevenção se a gente conseguir ler esses exames adequadamente. Então agora eu vou fazer um exercício aí com você. Eu te convido a pegar os seus últimos exames e eu vou te falar dos valores ótimos em que esses 3 marcadores devem estar. Vamos lá, pega seus exames, papel e caneta na mão. Eu vou começar com a ferritina. A ferritina, então, se a gente for falar de valor ótimo para esse estoque de ferro, é bom que ela esteja em pelo menos 70, tá? 70 de ferritina. Abaixo disso, eu já posso sim ter sintomas. Sintomas como cansaço, cabelo fraco, unhas fracas, a memória fica prejudicada, eu já acordo cansada, né? Posso ter até um pouco de taquicardia se eu fizer exercício físico mais pesado, eu posso apresentar essa palpitação com mais facilidade, falta de ar, posso ficar mais pálida. Por quê? Porque o meu estoque de ferro está diminuído e eu preciso de ferro para construir células do sangue. Se eu não tenho ferro, aí eu começo um processo de anemia, tá? Também não é bom que essa ferritina esteja muito alta. Então, acima aí de 300, 400, elas podem significar inflamação. Então, ferritina é bom, mas nem tanto. Agora, vamos para o segundo parâmetro, a vitamina D. Gente, uma vitamina D ótima, você pode pegar ali o seu valor de referência, né? O laboratório coloca até 20, menor que 20 deficiente. Acima de 20 está ok. Gente, a gente sabe que não é assim. 20 de vitamina D não é nada. A partir de 40 que a gente vai começar a ter efeitos imunomoduladores mais importantes, tá? Ou seja, que vão auxiliar a gerenciar a nossa resposta imunológica. Então, vitamina D, no mínimo 40, tá? A gente sabe que existe aí um valor de segurança que a gente estabelece de vitamina D máximo no sangue em torno de 100, tá? Então, a gente coloca esse valor, a gente tem que monitorar ali esses valores mais altos, mas no mínimo 40, tá? E por fim, a homocisteína, essa proteína que é um marcador inflamatório, infelizmente muito pouco pedida na prática médica, tá? Mas um exame super importante. Essa homocisteína não pode, gente, estar acima de 10. Acima de 10, algo de errado aí está acontecendo. Tem inflamação na área ou deficiência de vitaminas do complexo B. A gente precisa investigar a causa. Tá bem? Gente, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa leitura dos exames mais aprofundada, essa perspectiva diferente dos exames, tá? E esteja começando a correlacionar alguns sintomas com valores laboratoriais. Espero que isso te dê mais autonomia, te dê mais conhecimento, mais ânimo para cuidar da tua saúde. E agora eu quero te convidar para assistir também o segundo módulo, que vai ao ar aí provavelmente no dia 28 de dezembro. Até lá, você está convidado para fazer esse exercício de revisão dos teus exames. E nesse segundo módulo, eu vou te ensinar como montar um prato funcional. Um prato funcional em que sentido? Um prato que funciona para manter a sua saúde equilibrada, um prato que funciona para te nutrir da forma mais eficaz possível e para você não cometer aqueles erros clássicos na hora de montar um prato, ainda que você esteja achando que está se alimentando super bem. Eu vejo isso demais, então não esqueça de continuar aqui nos acompanhando. Fique comigo para mais informações e para mais formação. Um abraço, até lá!